O Brasil tem 74 parques nacionais. 11 deles estão na Bahia. A gente está visitando todos eles. Eu sou o Denis, essa é a Letícia. Nós somos Entre Parques. Em junho de 2021 a gente saiu numa expedição com previsão de 3 anos para visitar todos os parques nacionais. E a gente está aqui para contar do Parque Nacional da Serra das Lontras. Fica na Bahia, no sul da Bahia, não no extremo sul da Bahia, que a gente já aprendeu que é uma coisa diferente que o sul da Bahia. Fica ali relativamente perto de Itabuna, um pouquinho mais distante de Ilhéus, mas naquela região, um pouquinho mais para o sul, pela cidade de Arataca que você acessa. E a gente vai falar um pouquinho dele. Bom, a chegada na Serra das Lontras já foi uma delícia, né? Porque a gente veio de carro subindo ali do extremo sul, que é uma região com bastante incidência de eucaliptos e com uma devastação significativa também. Então a gente foi subindo, né? E de repente a gente avistou umas montanhas com muita mata, com mata densa, e já foi um prazer chegar e falar: nossa, que gostoso, né? Essa área aqui que parecia super bem preservada. A gente entendeu que essa região, assim como também foi no sul da Bahia, mas essa região aqui ao redor de Ilhéus, que é a região do cacau, né? Que há séculos foi implementado, foi uma das possibilidades, foi o que deu, né, a possibilidade de que esse parque permanecesse, inclusive, com essa conservação. Diferente de outros parques pelos quais a gente já passou, que eles ficam ali ilhados, né? Você vê nitidamente a diferença entre o que é parque e o que está fora do parque, porque a vegetação tem uma ruptura gritante, né, brutal mesmo. Aqui fica muito misturado ainda. A gente não entendia qual que era a área do parque e o que estava fora do parque. Porque esse cacau foi plantado no sistema de cabruca, que a gente aprendeu que é um cacau de sombra. Ele fica embaixo de uma copa, né? Embaixo de uma primeira camada de árvore. A gente está aqui no Parque Nacional da Serra das Lontras e a gente está aqui numa plantação antiga de cacau, o cacau cabruca, que é um dos motivos pelos quais essa floresta existe até hoje, foi tão bem preservada, porque o cacau, ao invés de destruir a floresta para ser plantado a pleno sol, ele foi plantado no meio da floresta. Então foram mantidas as árvores, tinha uma sombra, e aí então foi cabrucado, né, que é cavocado, né, para que ele pudesse crescer. E então hoje a floresta se dá grande parte em relação a esse cacau que foi plantado nesse sistema. O subbosque ele foi desmatado para plantar o cacau, mas foram preservadas áreas de árvores de grande porte, que permite com que a sombra, né, favoreça o cacau com uma qualidade muito boa. E isso, pelo que a gente foi lendo depois, possibilitou que essa região mantivesse um traslado grande da fauna. É claro que os bichos vão preferir ficar numa área que é mata nativa, né? 100% nativa. Mas alguns estudos comprovaram que os animais conseguem adentrar e conseguem se locomover entre a área da cabruca, que permite que exista um grande corredor ecológico entre o Refúgio de Vida Silvestre de Una e a Reserva Biológica de Una, que é uma área que se estende até o litoral. Inclusive, a ideia do Parque Nacional da Serra das Lontras era para fortalecer esse corredor ecológico que ligaria, então, essa fauna e essa vegetação das montanhas aqui dessa região até o mar. O que a gente foi entendendo aos poucos foi que essa região tem um endemismo incrível. O que significa isso? Tem espécies que eles encontraram aqui nessa região que só acontecem nessa região. Inclusive, eles encontraram uma ave que era tão diferente que não foi suficiente que ela virasse uma outra espécie. Foi necessário que um outro gênero fosse criado de tão única que ela era. E essa região, por ser muito montanhosa, acaba tendo uma correlação com as montanhas do Sudeste. É algo muito único aqui da Bahia.
que permite com que as espécies que aconteçam, né, as espécies que vivam na Serra da Mantiqueira, nas montanhas que estão mais ao sul do país, consigam encontrar um habitat favorável aqui na Bahia. Então, toda essa confluência de fatores permitiu com que esse parque ficasse muito bem preservado. Ele chama atenção a beleza da região, né? As montanhas são magníficas, as vistas são incríveis e é uma joia ainda no estado bruto, né? Muito pouco explorado. Ele é muito recente, ele é de 2010, ainda muito pouco estruturado para que tenha uma visitação acontecendo. Bom, e o que a gente viu lá foram cachoeiras e foram alguns picos, algumas caminhadas pela mata. Por estar longe de grandes centros, vai muito pouco turista ali, né? Arataca não é uma cidade que tem uma infraestrutura turística e também acaba sendo um ponto muito de passagem, é muito perto da BR-101, mas as pessoas passam por ali, veem essa beleza, mas pouca gente para ali, né? Ali tem cachoeiras belíssimas, a gente teve ali tanto na Cachoeira do Cazuza, que fica ali meio que na margem do parque, né? E na Cachoeira Pitu de Ouro, que fica na Serra do Javi, que, enfim, já conto do nome, e que tem belezas diferentes, mas assim, o que chama muito a atenção é que são cachoeiras que estão com a mata muito bem preservada, muito íntegra ao seu redor, né? Então é gostoso de chegar, tem sombra, tem sol, a água é super pura, você tá vendo de onde ela tá vindo, né? Enfim, não tem interferência no meio do caminho. Acabam sendo trilhas fáceis, né? Principalmente do Cazuza, você vai um longo trecho de carro, vai de uma meia hora em terra. Não é uma estrada tão boa, mas não é uma estrada impossível assim, né? Melhor com 4x4 caso chova. A caminhada dá uns 350, 400 metros só até a cachoeira e tem vários andares assim para você se banhar. No Javi, a estrada é um pouco mais desafiadora, tem alguns pontos ali sim, precisa de 4x4 mesmo que não chova, porque pode acabar ficando atravancado. E para chegar na cachoeira, tem umas pedras, né? Então ali é um pouco mais desafiador, não é impossível, não é super perigoso, mas não tem nenhuma estrutura assim para você se segurar, uma corda ou mesmo uma estrutura como escadas em alguns pontos, né? Então tem que tomar cuidado. Mas é daquele tipo de cachoeira que você entra atrás dela, né? Aliás, nas duas, né? Você entra atrás dela, você fica ali ainda vi um peixe que estava subindo a parede ali, que era um negócio surreal, Não, né? peraí, deixa eu fazer um parêntese para contar isso, porque foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida. Eu tava ali atrás da queda da água mesmo, né? Observando, enfim, a caída e as paredes e fazia uma espécie de um fio d'água, né? Escorrendo por entre a parede. E quando eu olhei, eu vi que tinha uma coisa meio estranha que tava escalando a parede aos poucos por esses fios de água, até que eu me dei conta de que era um peixe, tipo um cascudo, né? É um cascudo, um peixe bem pequenininho, mas que ele subia uma parede 90 graus. Eu não tinha a menor ideia que um peixe... E grande a parede. É, enorme, que um peixe tinha uma capacidade de fazer isso. Foi uma descoberta muito incrível, né? Aliás, esse parque, ele chama Serra das Lontras, mas ele é composto de 3 serras. A Serra das Lontras, a Serra do Javi e a Serra dos Coatis. Você acaba não conseguindo entrar em muitos desses pontos, né? E o nome vem porque ali passa o Ribeirão das Lontras, que fica fora do parque. Então tem um monte de coisa ali de lontra. A gente infelizmente não viu nenhuma, mas o pessoal fala que tem bastante. Até porque tem o pitu ali nos rios, que é o camarão de rio, e elas vão ali se alimentar deles também muitas vezes. Mas sobre o Javi, o que é interessante é que assim, o nome que a gente entendeu, né, que contaram pra gente, é que é tão difícil chegar lá, né, que quando as pessoas vão lá, elas desistem no caminho e falam assim, já vi, né, então não precisam nem chegar, né, e desiste, fala, eu já fui, já vi, né, não preciso ir até lá pra ver, de tão difícil que é. E o outro passeio foi através da mata, foi mais perto da Serra dos Coatis, onde a gente passou numa vista super bonita ali, que dava para o refúgio e para Rebio, e que aí você consegue ver, né, a amplitude desse corredor mesmo, né, a importância
disso tudo. A questão da cabruca, né, que acaba preservando toda essa mata alta, né, por cima. É maravilhoso, assim, de caminhar, né, mas não é uma trilha fácil, né, é bem íngreme, vai pelas pedras, então é uma coisa gostosa, mas é uma coisa que precisa tomar cuidado, não dá para ir sozinho. Precisa estar com alguém que já conheça aquele caminho para não entrar numa furada, numa roubada. Bom, e a gente teve como porta de entrada para esse parque o assentamento Terra Vista, que por si vale a visita, tem uma história riquíssima. Eles têm uma produção de cacau, inicialmente cabruca, e agora eles estão numa transição, já faz alguns anos, para uma produção agroecológica. Tem ali uma fábrica de chocolate, onde eles vendem um chocolate maravilhoso, que vale muito a pena. E é uma oportunidade de entender um pouco mais sobre esse movimento, e eles estão também se estruturando para receber as pessoas que tenham um interesse em visitar o parque, né? Como fazer essa parceria realmente para que seja ali uma porta de entrada para visitar o Parque Nacional das Lontras. É super interessante ver o antes e depois do que aconteceu com aquela região. Eles têm um rio que passa ali pelo território e que hoje ele está com a mata ciliar restabelecida. Você consegue beber da água que vem ali direto da fonte. Então é uma experiência que a gente recomenda, né, bastante. E que se conversa muito, né? Porque é o cabruca, que é a mesma coisa que tem ali no parque, né? Que em áreas do parque ainda não regularizadas, que é o que permitiu também que não tivesse um avanço tão grande para a mata já mais preservada, né? Mais primária. Então ali tem as pessoas, né, que estão vivendo disso, respirando isso, que sabem da história, que respeitam o meio ambiente, que têm uma mesma visão, né, de como é que o meio ambiente tem que ser conduzido ou preservado, e que é muito bacana mesmo, né? Foi muito enriquecedor. Tem 2 escolas lá, de pessoas assim incríveis. Isso aí. Bom, isso aqui então foi para a gente contar sobre o Parque Nacional da Serra das Lontras. É um lugar onde chove bastante, como está acontecendo agora, porque a mata está muito bem preservada, o solo acaba sendo bastante raso, então é muito parecido com o clima amazônico, pelo que contaram para a gente ali, por isso até que o cacau se dá muito bem. Então é muito normal que chova, né? Vem a chuva, vai a chuva, porque é muito úmido, tem muita água mesmo que está sendo conservada ali. A gente vai deixar então vocês aqui, a gente também vai se proteger da chuva, mas, porque está ficando meio grossa, mas se vocês quiserem saber mais, a gente vai deixar no descritivo aqui desse vídeo o link do nosso site, onde tem também um descritivo e algumas fotos sobre esse parque nacional, vai ter o nosso mapa, vai ter pontos de interesse e mais referências também para quem quiser visitar. Obrigado. E a gente deixa também o convite para que vocês visitem e conheçam através do site e do YouTube os outros parques pelos quais a gente já passou. Vambora, é isso. Até a próxima, até o próximo parque.